Aí tá tocando. Outra pessoa. Pessoal, nós vamos restabelecer a live e vamos combinar o seguinte: como toda gestão compartilhada, né? A gente vai iniciar a live. A Renata já viu lá já a conexão dela, tentou ver se ela desconectava um cabo e ligava novamente. E se começar lá, né, na conexão dela, a fazer esses truncamentos, pessoal, a gente vai interromper essa live e nós reagendaremos a posteriori. Tudo bem assim? Vamos combinar dessa forma? Por conta de que realmente é um assunto muito importante, muito interessante e que a gente não pode perder nenhum minuto diante desses truncamentos, certo? Então a Renata já vai entrar aqui e a gente faz esse teste. Tudo bem? Agradeço a todos pelo feedback, por estarem tendo a paciência aí, questão online. Oi, Renata. Oi. Renata, nós vamos mudar o tema para TI, para gestão. Então, vamos. Sim. Renata, conversei com as pessoas, né, com todos os participantes aqui da live. Primeiro, agradecendo pela paciência, por esses probleminhas de conexão, que faz parte. E vamos combinar assim. Se acontecer esses truncamentos, a gente interrompe e aí nós faremos a live na próxima semana ou no transcorrer aqui do planejamento aqui com a Débora, da faculdade. Tudo bem assim? Tudo bem, combinado. Então, tá jóia. Gente, então retomando, Renata, bem-vinda, né? Nós estamos felizes, você já colocou para a gente sobre a sua trajetória enquanto gestora, que assim acho que a gente pode dizer, como protagonista mesmo, né? Do cuidado e assim como da gerência, porque todos que estavam na live, estão ainda, perceberam o quanto a sua trajetória predominou-se o cargo seu de gestora, não é? Então, Renata, a gente vê que à frente de qualquer situação, de qualquer instituição de saúde, o enfermeiro, ele vai mesmo ser o responsável por cuidados de saúde, pela gerência, pelo dimensionamento dos recursos humanos, não é verdade? Então, ao redor, eu entendo que nessa gestão tem vários autores participando. E com isso, Renata, a gente viu que você ocupa atualmente um cargo de superintendente na instituição de saúde a qual você se encontra no momento. Então, acho que seria oportuno a gente fazer agora essa distinção do que é gestora da saúde, não? Gestão executiva da saúde e superintendente. Pode ser? Sim, claro. Na Santa Casa, a estrutura, o organograma, tem esse nome de superintendente que se equipara a administrador hospitalar. Então, é simplesmente pela nomenclatura de uma instituição novinha, né, de 123 anos. Então, é um cargo equiparado à administração. Então, como a função de superintendente poderia ser enfermeiro, administrador ou outra pessoa de nível superior, né, que foi determinado na época pela estrutura da instituição, pelo organograma. Então, eu como gestora, não deixa de ser a gestora, né, fazendo a gestão, administrando aquela instituição. Acima de mim, eu tenho um conselho administrativo. Então, tem a figura do provedor, que é o responsável legal pela instituição, juntamente com uma irmandade, né? Então, é um grupo de pessoas onde nós prestamos conta. Eu fico na gestão executiva e abaixo de mim vem os líderes de cada setor. Então, não deixa de ser a administração de toda a Santa Casa. E com a pergunta que você fez sobre a diferença, né, do gestor, ao superintendente e o enfermeiro. Então, o gestor, ele, obtendo esse conhecimento de gestão através das ferramentas administrativas, o que agregou para mim como enfermeira atuando nesse papel aí de gestora executiva, né, de superintendente, que está tudo ali no mesmo nível. Eu agreguei o quê? O meu conhecimento técnico, né? Então, atuando como
fazendo a gestão de toda aquela instituição, o enfermeiro ele tem um papel ímpar, né? No cuidado, a enfermagem, nós passamos a maior tempo com o paciente e seja na função assistencial, coordenação ou de diretoria, nós podemos fazer a diferença. O nosso conhecimento técnico, a humanização, e o nosso trabalho, ele faz com que tenhamos esse papel de destaque. Então, para esse cargo, eu trouxe toda a bagagem, né, que conquistei aí através dos estudos com a Faculdade Venceslau Braz e fui em busca também de conhecimentos da área administrativa para me dar mais segurança, né, nas minhas tomadas de decisão. Então, eu fiz pós em gestão hospitalar, fiz pós em gestão empresarial. Nessa gestão empresarial, eu pude estudar algumas áreas que a gente não vê na área, né, de humanas, como matemática financeira, contabilidade, a área de projetos, empreendedorismo. Então, isso agregou bastante para tomar decisão. Então, qual é a diferença desse impacto do enfermeiro na gestão, na superintendência? Toda essa bagagem que eu busquei, né, da área administrativa, somando ao conhecimento técnico, nós podemos argumentar, né, de uma forma diferente com o médico, com o enfermeiro, e nós ganhamos tempo, porque para eu tomar decisão, eu já conheço a parte técnica, eu já sei como funciona. Então, hoje, na função de superintendente, as decisões são mais rápidas, eu entendo os processos, eu consigo opinar para criar novos planejamentos, novas estruturas e poder atender o nosso principal cliente, a nossa estrela, né? Porque hoje o cliente é o centro da instituição, dos cuidados, não é uma figura de um médico, de uma enfermeira, de um administrador. Então, esse cuidado que nós, como enfermeiras, enfermeiros, temos, nós podemos agregar muito nessa função. Mas, como você bem colocou, tem necessidade de existir a tríade, né? O chá, conhecimento, habilidade e atitude. Porque não basta um ou outro, né? Vice-versa. Se eu tiver conhecimento, mas não tiver habilidade e nem colocar em prática as atitudes, nós não conseguimos fazer uma gestão eficiente, né? Então, todo esse conhecimento que eu fui em busca, inclusive estou também terminando a segunda graduação, estou no último ano de administração. Acho que esse envolvimento na gestão, a enfermagem, foi de extrema importância. Eu não deixo o cuidado, não deixo de ser enfermeira, né, junto com os meus pares. E na busca do conhecimento das ferramentas administrativas, fui buscando, né, mais e mais conhecimentos e, graças a Deus, vou finalizar aí a minha graduação em administração também. E isso é muito importante, Renato, o que você está trazendo, porque muitos alunos, né, que estão agora nos ouvindo aqui nessa live, a gente sempre está falando dessa formação, né? Enquanto gestora do cuidado, o enfermeiro, ele não pode nunca desassociar aquele processo sistematizado de cuidado do paciente, que é onde nos visibiliza e onde realmente a gente garante resultados sensíveis na saúde aos usuários. Porque você mesmo ocupando esse cargo de gestora, você mesmo colocou, a gente não desvincula a gestão do cuidado, da assistência. Então, há a necessidade de ter esse alicerce das habilidades, das atitudes, das competências. Então, eu acredito que a tua gestão seja compartilhada, porque naquele momento em que você faz a efetividade e a eficácia que você vai ter como mensurar das ações, dos recursos humanos que estão naquela cultura organizacional, vão te dar ferramentas para que você possa, na hierarquia a qual você ocupa no organograma da tua instituição, prover melhores resultados e melhor assistência de saúde ao paciente, que realmente é o objeto do nosso cuidado. E eu fico muito feliz por você, enfermeira, estar ocupando esse cargo de gestão. Como que hoje, né, a gente vislumbra no nosso cenário de enfermagem, enfermeiras ocupando esse cargo. As lives, né, que a gente vem trazendo da faculdade, como exemplo mesmo, eu acabei de ver que a Daniela Fonseca entrou aí,
né? Ela teve uma live comigo falando do empreendedorismo. E você bem ressaltou também essa questão de ser empreendedora no sentido até da própria proatividade, de você até empoderar também os seus recursos humanos que estão ali. Você como gestora, com o enfermeiro líder, com aquele enfermeiro, né, assistencial ou administrativo, de acordo com o organograma. Então, aí a Dani já acabou de colocar, estou aqui feliz, viu, Dani, de você estar participando, né? Também uma excelente gestora que busca sempre o cuidado. Então, a gente não pode perder de vista mesmo, porque eu acredito que na equipe multi que a gente trabalha, tem lugar para todos, e visando principalmente o cuidado ao paciente, com os resultados sensíveis. E aí, Renata, eu te pergunto, dentro dessas competências, habilidades e atitudes, né, que envolvem o conhecimento em gestão, quais são os seus desafios na sua atual gestão? Certo. Detalhando um pouquinho aí do que é necessário para você enfrentar, né, os desafios diários, dentro de conhecimento, eu vou parafrasear aqui o Paulo Vieira. Gente, um momento crítico. Silêncio. Através de livro, vídeo e estudo, né? E cursos. Então, é livro, vídeo, curso. E isso você vai atraindo a parte do conhecimento. Na realidade, eu posso dizer que para uma gestão eficiente é necessário equilíbrio emocional. Você precisa de um equilíbrio emocional, empatia. Temos que saber trabalhar em equipe, reconhecer os resultados positivos da equipe, né, da equipe multiprofissional, ter uma boa comunicação e promover a capacitação do time. E, acima de tudo, para mim, dentre as habilidades, a pessoa precisa ser ética, né? Nós temos que ter a ética para poder tomar decisão. Isso é o meu pilar ali que me impulsiona nas tomadas de decisão. E como algumas atitudes, eu posso citar várias, né? Vou resumir alguns exemplos aí do dia a dia que são de extrema importância para a gente completar esse chá aí. Nós temos que ter uma visão ampla do negócio, né? Uma visão 360. Nós temos que saber o que o meu superior espera. Então, no meu caso, o que o conselho administrativo espera? Principalmente redução de custos, né? Então, eu tenho que trabalhar para a qualidade, para a redução de custos, para a sustentabilidade da empresa. E o meu subordinado, né? O meu subordinado, ele tem que ter em mim um exemplo, a motivação, ele tem que acreditar no negócio, ele tem que acreditar na nossa visão, né? O que a gente propôs de meta para a gente alcançar, nós temos que estar no mesmo barco e quando ele confia e sabe onde a gente quer chegar, ele abraça a causa e ele segue junto com a gente. Então, essa visão ampla, tanto de olhar para o superior, liderado, e trazer tudo junto naquela bagagem, naquele barco, que nós estamos ali por uma única causa, isso facilita bastante. Antecipar problemas com soluções, porque é muito fácil trazer problemas, porém não ser proativo. Olha... Correto, isso mesmo. Renata, eu acredito que a proatividade, ela é uma marca de um líder, não? Por conta até da própria tomada de decisão, da comunicação efetiva que você está falando. Então, eu penso que é um somatório, né? Por isso que a gente usa mesmo esse DMEPOM como chá, né? Conhecimento, habilidades e atitude. E esse desafio, ele é permanente, porque você está planejando dentro do planejamento estratégico, tático, operacional, não é verdade? E com isso, a sua gestão vai ser uma gestão, então, que tenha esse lado de compartilhamento. E um ponto importante, Renata, que você frisou, que eu achei muito interessante e queria trazer aqui para a discussão, é a questão da ética, né? A ética na gestão, que é bem diferente de ter a ética numa comissão de ética clínica, né? São coisas distintas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente essa questão que você frisou mesmo da ética.
Sim, para você chegar a tomar decisões, eu falo, tem que tomar muitas decisões, né, diariamente. Primeiro, você consegue tomar decisão se você conhecer a situação, né? E para você ser ético naquela decisão, você tem que ser justo. Para eu ser justo, eu preciso ver todos os lados. Então, nós temos, por exemplo, um comitê de sindicância. Quando acontece alguma coisa, e é claro, não é uma situação de urgência que precisa ser decidida na hora, eu vou ouvir todos os envolvidos com uma declaração por escrito. Nós vamos sentar com essa comissão para a gente poder olhar todos os profissionais envolvidos, a queixa do nosso cliente ou do próprio colaborador. Assim, nós podemos tomar uma atitude, uma decisão justa, baseada em fatos e não em fofocas, né? Porque tem muito rádio peão. Então, a gente evidencia todos os acontecimentos. Eu tenho onde ter evidência no prontuário do paciente, na câmera de segurança. Então, nós vamos buscar relatórios de quem estava no momento como testemunha. Nisso, você vai ter maior chance de tomar a atitude mais correta, né? Você está sendo um juiz ali no momento para tomar essa atitude. E você tem que saber ouvir, porque para você tomar essa decisão de forma ética, eu não posso simplesmente ouvir um lado e tomar aquela decisão. Então, peraí, eu te ouvi, agora eu vou ouvir o outro lado e nós vamos te dar um retorno. Então, o líder, o gestor, ele tem que saber ouvir tanto os clientes internos, né, os nossos colaboradores, quanto os externos, né, que são os nossos clientes, os pacientes. E isso é muito importante. E com essa tomada de decisão, com organização, com processos, com código de conduta, deixar bem claro para os colaboradores o que se pode fazer aqui. Porque nós cometemos 2 erros dentro da instituição e eu falo que nós padronizamos em 2, porque senão você tem uma gama, um leque muito grande e você não consegue fazer um planejamento de cuidados para a melhoria daquele colaborador. Então, ou você comete um erro técnico, né, da sua área, um procedimento equivocado que pode acatar numa advertência, ou você tem um erro de conduta, né, que aí envolve comportamento, a parte ética. Então, você trabalha com essas 2 questões. Inclusive, é o foco nosso do recrutamento e seleção, a gente focar no comportamento da pessoa, no perfil para ela ser admitida. Porque a parte técnica, ela tem o diploma de graduação ou técnico, mas ela tem o comportamento, ela tem as habilidades necessárias para aquele cargo. Então, tem todo um investimento de gestão de pessoas, de qualidade. Eu estou ali, como se diz, no topo da hierarquia do dia a dia, né, da gestão executiva. Eu preciso de uma equipe... Oi, pode continuar. E facilita, você tem que ter as pessoas técnicas em cada setor. Falando um pouco da gestão de forma geral na hierarquia e nas atitudes, nos pontos aí de uma empresa. Eu não estou com uma empresa. A Santa Casa, ela tem 77 centros de custo. Então, eu considero que cada centro de custo é uma mini empresa, mini fábrica, com o intuito de agregar valor e cada um fazendo a sua função para nós atendermos o nosso cliente, né? Que é a nossa função ali, a nossa missão dentro da Santa Casa. Então, 77 mini fábricas são líderes desses setores. Eu tenho 260 colaboradores seletistas, mais 200, em média, aí, 200 colaboradores prestadores de serviço. Então, a gente coloca aí 460 até 500 colaboradores para a gente fazer a gestão. Então, se você não tiver ética, se você não tiver processo de trabalho, se você não tiver uma equipe técnica que conheça a sua meta, o seu planejamento estratégico, que saiba, reconheça os valores que a empresa tem e que busca em cada colaborador, aí fica difícil de trabalhar. Quando você agrega tudo isso, né, o seu conhecimento, a sua habilidade, traz essa parte ética, você fornece ferramentas de trabalho. Nós fizemos muito investimento na Santa Casa, porque quando eu cheguei, a nossa necessidade maior foi fazer com que as pessoas entendessem que a Santa Casa é uma empresa.
E não que aqui eu posso fazer o que eu quero, né? Não tem norma, não tem rotina. Eu tenho hoje indicadores, eu tenho um comitê de qualidade, eu tenho um comitê de sindicância, eu tenho ouvidoria, eu tenho os coordenadores, onde a gente faz as reuniões diárias, semanal, mensal. Então, nós primeiro organizamos para a gente poder conseguir trabalhar e ter um embasamento legal, né? Para a gente tomar as decisões diárias. E isso é muito importante. Eu queria registrar, Renata, nessa sua fala, um ponto muito forte que eu sei que você tem ali na Santa Casa, né? Quando a gente foi até para implementar o processo de enfermagem, a questão da missão, dos valores, não é? Que é algo que não se perde de vista. Então, nessa sua fala, a gente entende que o enfermeiro, ele tem que ser, sim, o protagonista, o expertise na área dele, mas que ele trabalha numa cultura organizacional em que cada pessoa tem um comportamento, tem uma crença, tem um valor, mas que a comunicação, ela tem que ser efetiva. E algo que você bem colocou, que foi assim, fazer, através de toda essa realidade que você enxerga dos seus colaboradores, até dos terceirizados, você acaba utilizando de ferramentas administrativas para você enxergar as fraquezas daquela instituição, as fortalezas daquela instituição, de maneira que você possa fazer esse clima agora que tem na Santa Casa, como você mesmo disse. Não é assim, cada um faz o que quer, né? Existe uma cultura organizacional que você não perdeu de vista. É igual quando o funcionário fala muitas vezes para a gente, eu não gosto de fazer processo de enfermagem que vocês estão implementando. Mas você antes, não é que você não faça, você faz um dia a dia, empiricamente até. Mas o que você está trazendo é assim, você está dando subsídios para que aquela metodologia da assistência ela esteja bem organizada, de maneira que possa estar realizando da melhor forma a assistência ao paciente, de maneira que você possa coletar resultados sensíveis, né, preditores até para a qualificação da assistência sua ali enquanto enfermeira de ponta clínica ou você como líder. Então, isso que você está trazendo, eu acho que assim, é uma aula de administração, viu, Renata? Que é muito importante mesmo. E nisso, Renata, a gente viu também que você faz parte do Conselho Municipal de Saúde. E a gente sabe, como gestora, fazer parte de um Conselho Municipal de Saúde, horas a gente tem voz, voto, o que a gente coloca, porque ali tem partes com política, não é? Que a gente tem que ter a nossa conduta ética, mas a gente também tem que trazer algo para a empresa, para aquela instituição que a gente está. Então, eu queria ouvir um pouquinho você falar para a gente como que é essa sua representação enquanto enfermeira, né, gestora, executiva, lá no Conselho Municipal de Saúde. Sim, eu represento a parte de prestador de serviço, né? Então, cada órgão, a parte de prestador de serviço, a parte da Secretaria de Saúde, de representantes de cada face ali, de trabalhador, prestador de serviço e da gestão, né? No caso da prefeitura. Tem os seus pares, é feita uma eleição. Então, eu estou, acho que há mais de 5 anos no Conselho e eu faço questão de estar, que seja como hoje estou como efetiva ou como suplente, primeiro, para estar representando, sim, como prestador de serviço, mas estar podendo contribuir com a política pública de saúde para a cidade de Itajubá. Porque ali nós podemos, com o nosso conhecimento, opinar, validar projetos da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, todo o planejamento, toda a implantação que é feita na cidade, no município, projetos novos nas farmácias das unidades básicas, tudo que acontece na área de saúde é discutido no Conselho Municipal. Então, eu faço questão de estar ali, tanto de estar apoiando, valorizando o trabalho, né, que é feito,
quanto podendo estar opinando, levando toda a minha experiência, porque muitas vezes os conselheiros são pessoas que às vezes não detêm o conhecimento técnico, né? É feito um curso de conselho, né? Os conselheiros que não têm experiência direcionado para um treinamento, para que cada um saiba qual é a sua função como conselheiro. Então, eu acho que é de extrema importância que pessoas da área da saúde, que atuam na área de saúde, possam estar sendo membros ou como ouvinte que seja, porque é um órgão aberto e a todos, né? Não tem direito a voto, porém ele pode estar ali ouvindo e tem os momentos que ele pode estar participando também. Então eu gosto muito porque eu me sinto útil estando fazendo parte deste conselho. E só aproveitou de dificuldade, né, política, de interferências. Quando acontece isso acontece em todas as instituições, principalmente hospitalar, né? Porque as pessoas. Opa, desculpa. As pessoas às vezes não compreendem. Oi. As pessoas não compreendem. Renata? Oi, Renata. Você pode voltar, Voltou. Renata, por favor, que ficou truncado, a gente não ouviu. Tudo bem. Sobre essa interferência, nós temos que ter muito cuidado, né? Nós precisamos ter uma rotina de trabalho. Então, nós implantamos toda a parte de normas e rotinas que nós seguimos. Então, nós precisamos explicar para as pessoas que eu não vou fazer determinada ali só porque é isso ou aquilo ou porque você quer. É diferente de não deixar engessado os processos em prol do paciente. Isso eu falo como enfermeira. A minha gestão é pautada na humanização. Então, por exemplo, eu tenho uma norma de horário de visita. Porém, quando se tem um paciente em situação terminal, eu não vou barrar um familiar que quer ver aquele paciente só porque não está no horário. Então, não podemos esquecer da hierarquia. Eu faço contato com o líder do setor, explico a situação, convenço, né? Tento convencer o líder, olha, tem um parente, o paciente não está bem, é um estado terminal, pode ser a última oportunidade que ele tem de visitar, vamos liberar para ele? Então, a gente faz essa comunicação. Isso é empatia, né, Renata? Sim, sim, não é porque, não é horário, tchau. Eu vou me colocar, né, no lugar dele com empatia, com compaixão, mas o que a gente puder fazer para o paciente, nós temos que focar. Agora, não utilizar de cargos, né, para poder interferir nas condutas, nas referências do seu trabalho. Mas isso você consegue com duas coisas: equilíbrio emocional, porque você tem que ter paciência para explicar o porquê não pode, e argumento. Eu falo que quando eu cheguei na Santa Casa, anterior a mim, estava sendo gerido por um grupo da Mali. Mas ficou um tempo e antes era um coronel, era uma pessoa já mais idosa. Aí você imagina a Renata chegando na instituição e em poucos meses assumindo a superintendência. Imagina... Com toda a proatividade que ela tem. Não, assim, algumas pessoas surtaram e pediram conta, porque eu queria trabalho, eu queria resultado, eu queria colocar a Santa Casa em outro patamar em prol dos pacientes, né? Então, para eu convencer os médicos mais antigos, né, de 30 anos de casa, as pessoas que estavam acostumadas ali de uma forma diferente, eu tive que primeiro trazer todo um trabalho, né, após o diagnóstico, implantar indicadores. Então, eu tive que conhecer tudo o que acontecia, parte financeira, número de atendimento, quais eram as dificuldades, quais eram os credenciamentos. E aí eu pude sentar com aqueles médicos, com aqueles profissionais ou com aquelas pessoas que desconheciam e mostrar números, indicadores. Olha, eu vou te dar aumento para o seu plantão se você passar a atender
os pacientes que estão pedindo vaga. Nós precisamos de uma taxa de ocupação, nós estamos aqui para atender. Então, mostrando todos os indicadores, as dificuldades, como que nós poderíamos estar fazendo os faturamentos, eles começaram a entender como a gente poderia melhorar. E aí, a partir do momento que a gente, com transparência, porque você está numa situação de dificuldade financeira, as pessoas utilizam politicamente da Santa Casa, agridem, né, as pessoas, às vezes, somente por política. Então, nós temos que ter muita segurança dos nossos atos, muita ética e muita transparência com a população. Então, eu acho que a população abraçou a Santa Casa. Eu falo que, principalmente nesse período de Covid, a gente viu o quanto a população está solidária conosco, mas nós trabalhamos de portas abertas, todos que nos procuram, nós explicamos, porque é muito fácil haver uma crítica sem você conhecer. Ah, você está ganhando muito dinheiro. Ah, você ganhou R$1 milhão. Um arco cirúrgico custa R$500 mil. Um vídeo laparoscópio custa R$250 mil. Tem uma folha de pagamento, uma conta de energia de R$53 mil. Então, quando você conhece a realidade, você tem a gestão do seu negócio, você tem custos, você consegue muito tranquilamente apresentar o trabalho para a população, para as pessoas que duvidam, que têm dúvida. É muito simples, né? Mas seria mais fácil se eu entrasse na instituição para fazer uma redução de custo, demitindo. Então, eu entrei, eu tinha um déficit de 350 mil. Renata, vamos demitir para a gente poder ficar sustentável. Esse foi o meu primeiro pedido como gerente de imagem. Eu fui solicitada, a minha primeira solicitação do meu superior na época. Você tem que demitir 10 técnicos de enfermagem. Imagina. Eu tinha aqui você sempre, né, rotineiro, cai na enfermagem. A enfermagem é mais sensibilizada mesmo e direcionada para isso, né? Sim. Então, eu pedi 24 horas. Eu falei, você me dá 24 horas para eu te dar um retorno. Eu fiz o dimensionamento de enfermagem, eu mesmo não estando na superintendência ainda, eu procurei o contato com faturamento, averiguar o que a gente poderia trazer de melhoria para a instituição. Então, eu tinha uma baixa taxa de ocupação, não existia ouvidoria, né? Então, uma insatisfação, às vezes, com a qualidade do atendimento. Fiz um planejamento ali a partir desse dimensionamento e uma projeção de melhoria para a Santa Casa. E levei para o antigo administrador e disse a ele, olha, eu quero te apresentar um projeto, mas para esse projeto eu vou te provar que eu não vou demitir 10, eu vou contratar 10 técnicos. Aí ele abriu um olho, né, enorme. Na hora que eu fui mostrando, e tinha outros 2 gerentes do lado. E era muito fácil, os gerentes só obedeciam, né, a ordem, manda embora. Tá bom, mandei embora, então fiz o que ele queria, tá tudo certo. Eu tive que ter um trabalho, então é mais difícil você realmente trabalhar com planejamento, com a gestão. E graças a Deus apresentando para ele que com novas contratações de técnico eu poderia dar um melhor atendimento, um atendimento de qualidade e eu atrairia mais clientes dessa forma. Então eu pedi 3 meses para ele com essa contratação, com esse trabalho, que ele iria ver o resultado no faturamento. E daí por diante eu acertei o dimensionamento de enfermagem, os setores que tinham muitas pessoas nós reduzimos, mas baseado em teoria e indicadores. Isso foi assim muito gratificante para mim. Eu fico, Renata, muito feliz de ouvi-la por conta de que você tocou num ponto nevrálgico de um processo de qualidade, né? Que Dona Bedian tanto fala e eu sempre coloco isso para os meus alunos na administração, que é a estrutura, o processo e os resultados, mas baseados em indicadores. Os indicadores, aliados à tua expertise, eles nos ajudam e nos balizam dentro dos indicadores de desempenho, indicadores clínicos, indicadores de gestão, de satisfação do usuário no serviço de saúde em uma instituição. Então, assim, o que eu posso te dizer? Eu fico tão feliz de te ouvir e de ter uma colega enfermeira com essa capacidade, com essa competência que você tem, Renata, que eu acredito que todos que estão ouvindo você aqui na live estão muito felizes, porque a gente sabe a marca
que tem a Santa Casa nessa humanização, mas agora agregando com a sua competência, né? Com a sua expertise em administração, em gestão, e não deixando passar nada nessa questão de satisfação do usuário, de fazer esse compartilhamento na gestão. A gente enxerga na sua fala o quanto que há uma gestão compartilhada lá na Santa Casa. Então, Renata, a gente já está quase finalizando, né? Se pudesse, a gente ficava te ouvindo aí a noite toda, mas por conta da live a gente tem mesmo um horário preciso para finalizar. Eu queria que você deixasse, Renata, um recado para os nossos alunos, futuros gestores, por que não, né? Do Sim. Cuidado, da própria administração de um serviço. Então, que recado que você poderia passar para os nossos alunos? Eu digo que vocês podem fazer a diferença, como eu disse anteriormente, em qualquer área que vocês atuam. Nós não podemos esquecer que tudo que nós fazemos, nós deixamos um legado. É importante deixarmos sempre as portas abertas e a nossa marca por onde passamos, né? A gente tem que fazer sempre tudo que a gente faça, independente se é numa função assistencial, de coordenação ou de diretoria, nós temos que fazer sempre com dedicação, ética, responsabilidade e uma qualidade muito importante no meu ponto de vista é a humildade, né? Com a humildade você chega em qualquer lugar. E ter conhecimento, porque a partir do conhecimento você tem argumento para poder conquistar as pessoas a estarem do seu lado. E principalmente trabalhar a questão da liderança e o equilíbrio emocional. Com a liderança, você conhece os seus liderados e você modela o seu perfil. Porque você conhecendo o seu liderado, você atende aquela pessoa naquela necessidade dele de acordo com a forma que ele consegue ouvir, a parte emocional que você pode falar que vai abalá-lo ou não. Então, quando você consegue desenhar e conhecer a sua equipe, você vai se tornar um líder. E esse equilíbrio emocional e o conhecimento vai te fortalecer para você se sair bem com as adversidades e não se abalar. Assim a gente vai conquistar os nossos objetivos. Oi? É o nosso a nossa não tô te ouvindo. Principal missão. Muito obrigada, Renata. Oi? Voltou, isso mesmo. Tem perguntas no chat? Muitos participantes, Renata. Então, a gente vai agora só observar aqui, né? Que eu tenho a minha ajudante aqui para a gente ver se tem algumas perguntas. Tem perguntas? Né? Tem uma pergunta aqui, Renata. Espera aí que a gente está acessando aqui. Renata, tem uma pergunta que é como é feita... Espera aí. Como é feita a reunião? Como é feita a reunião do conselho na pandemia? Nesse momento de contexto atual que estamos vivenciando, como que é feito esse processo de reunião dos conselhos e mesmo o que mudou na tua gestão? Certo. Antes da pandemia, com o Conselho Administrativo, nós reunimos mensalmente. Eram todas as terças do mês, a partir das 19 horas até as 22, às vezes até as 21 horas. Nós prestamos conta da parte dos projetos e do orçamento. Então, como eu fechei o meu orçamento do mês anterior. Neste período de pandemia, no início a gente só estava se reunindo remotamente com o provedor. Hoje nós estamos conseguindo atualmente reunir apenas com o provedor, tem um conselheiro que atua na Santa Casa, então nós conseguimos estar se reunindo semanalmente e nós estamos fazendo uma preparação para uma reunião remota com os conselhos e uma reunião com a Assembleia, porque nós deveríamos estar ter reunido com a Assembleia no mês de maio,
que foi bem no auge aí da pandemia. Então, até dezembro, nós faremos uma reunião remota com a Irmandade, que são pessoas que nós prestamos conta representando a comunidade, e o conselheiro, no caso o provedor, eu reúno presencialmente, com todos os cuidados, utilizando máscara e o distanciamento, e temos um grupo onde estão incluídos todos os conselheiros, então as notícias, necessidades da Santa Casa, nós continuamos compartilhando com eles. Certo. Uhum. Tem mais alguma pergunta? Não? Não tem mais pergunta, mas eu vi aqui no chat todos parabenizando, Renata, você, e um recadinho, parabéns, Renata, por tudo que você conseguiu, nunca esquecendo o seu sentimento de humanização e passando tudo isso a cada membro de sua equipe. Olha que legal, Renata, um grande feedback validando o que realmente você está atuando na sua gestão. Então, fica aqui, né, meu muito obrigada em nome da Faculdade Venceslau Braz. Agradeço a todos que participaram também desta live mais especial, né? E dizer que quem perdeu pode estar assistindo no IGTV, do Instagram da FWB e no novo canal do YouTube da Faculdade Venceslau Braz. Fica aqui, Renata, meu carinho, minha admiração por você. Você é uma pessoa muito especial. E a gente está sempre de portas abertas, que venham mais lives para que você possa estar passando esse compartilhar seu conosco aqui. Muito obrigada, um grande abraço, uma ótima noite para você e para todos que também estiveram conosco na live. Até mais. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente. Fico à disposição, de portas abertas na Santa Casa, para quem quiser conhecer o meu trabalho, a gestão na nossa Santa Casa. E mais uma vez, obrigada pela parceria com a Faculdade Venceslau Braz, uma faculdade muito querida. Muito obrigada, professora, adorei. Obrigada, eu também, Renata. Um grande beijo, querida. Fica com Deus. Um abraço. Obrigada a todos.